voltamos a falar sobre o papel dos pais na saúde dos filhos. Lá no primeiro bloco, a gente falou do que acontecia antes da concepção e aí o papel relevante do pai, da figura paterna. Depois nós falamos da gestação e a influência da mãe. E aí, e quando nasce? Como é que fica? O que que acontece? Então, vamos falando por partes, né? Por etapas. Certo. Tem estudos mostrando que o parto cesáreo, ele vai fazer com que a criança ela tenha uma microbiota intestinal menos positiva do que no parto normal. O que é microbiota? Então, a microbiota intestinal é o conjunto de bactérias que nós temos no nosso intestino. São bactérias que elas estão no nosso intestino e já é muito estudado, isso inclusive assim, uma área que bactérias boas. Bactérias boas. Certo. E elas estão sendo muito estudadas por quê? Porque já se viu que dependendo do tipo de bactéria que está predominando mais, a pessoa ela vai ter uma tendência maior a ter obesidade ou não. Certo. Quando a criança ela nasce de parto normal, ela adquire uma microbiota intestinal mais favorável, comparado com a criança que nasce de parto cesárea. Uma outra forma da mãe proteger o filho é amamentando, é realmente fazendo o aleitamento materno. Por quê? Porque quando ela amamenta, o número de benefícios, assim, é enorme, mas falando especificamente do nosso assunto, ela também ajuda a selecionar uma microbiota intestinal favorável. A quantidade, tipo de bactéria, qualidade da bactéria, exatamente. Outra curioso, é muita coisa, né, que a gente não tem. Mesmo, e assim, e também depois, porque é óbvio que a criança ela vai crescendo, você começa a introduzir outros alimentos, se for possível você ofertar o mínimo possível de açúcar para essa criança, você também vai fazer com que ela tenha uma saúde melhor ao longo da vida, tá? Além de também oferecer alimentos numa variedade grande, colocar realmente essa criança para comer verduras, legumes, né? Claro que na medida, né, que isso vai sendo orientado. Por quê? Porque determinados alimentos naturais, eles têm prebióticos. Que são esses prebióticos? São substâncias que também favorecem o aumento do número de bactérias benéficas no intestino, tá? Além disso, tem uma outra coisa. A gente tem hoje no nosso ambiente uma série de substâncias que são os chamados disruptores endócrinos, e se os pais têm o cuidado de evitar ao máximo que essa criança tenha contato com esses disruptores endócrinos, não só quando ela está menor, mas ao longo da vida, isso também vai ser uma forma de estar protegendo ela. Nossa, é muito amplo, né? A gente não tem noção. Essa desde antes, o papel do pai era assim, na minha opinião, completamente ignorado, não sabia. O da mãe a gente já tinha alguma ideia. Agora, o parto cesáreo também não sabia nem das bactérias para o aleitamento, quer dizer, muita novidade. Aí, da doutora Patrícia falou de disruptores endócrinos. Que exemplos que a gente pode dar disso para quem está assistindo entender o que é isso? O que é disruptor endócrino, por exemplo? Então, em relação à criança, são coisas externas que vão fazer parte do dia a dia da criança. Por exemplo, são substâncias que estão contidas nos pesticidas, então a gente estimular uma alimentação saudável. No próprio ambiente. No próprio ambiente. Os plásticos de mamadeira, de embalagens que você armazena os alimentos, então a gente tentar, o BPA, né, Patrícia, que tá presente em muitas embalagens plásticas, a gente evitar usar esse tipo de embalagem, olhar os rótulos de mamadeira. Que a gente ouve assim, de usar menos plástico no micro-ondas, exatamente. De acondicionar em coisa de vidro, isso aí. E os alimentos, né? Esses alimentos, verduras, legumes, a gente dá preferência para os orgânicos, né? Que são menos contaminados, porque a criança comendo, a criança está mais em contato com o solo, então ela é mais suscetível a esses disruptores, né, Patrícia? Porque ela está mais em contato com o solo, leva a mão à boca. A exposição da criança é maior do que Entendi. E é um organismo que está em formação. Então é um momento da vida em que você tem
assim, fica mais suscetível ainda a esses disruptores. Então, o papel dos pais aí seria mais ou menos diminuir essa toxicidade. É toxicidade que a gente fala. A exposição da criança a isso tudo. Né? Diminuir a exposição do bebê desde o nascimento. E aí tentar com os orgânicos, com os vidros, com os vidros. Um exemplo até disso, por exemplo, assim, é o suco. O suco de caixinha, né? Além dele realmente não ter nada quase de suco, né? Isso é até outra questão. Mais açúcar, né? O que acontece? Todas essas caixas, elas têm no interior uma substância que funciona como um disruptor desde a caixa. Então não é só o conteúdo, é a embalagem e tudo. Até aquele papel plástico que a gente embala os alimentos também para conservar. Tipo de panela que você vai utilizar para cozinhar. Então tem que estar muito bem informado sobre isso, né? É uma informação assim relativamente nova. Pouca gente tem esse acesso tão grande, não é? Não sei se eu tô... realmente. Eu sei assim dessa história de vidro é melhor do que plástico. Você não deve levar. Por quê, né? Mas por quê? E nem sabia que a gente devia evitar tanto e assim quantas implicações. Isso é algo relativamente novo assim para ser passado para a população. Eu acho que é nesse sentido. Não, a pesquisa deve ser antiga, tenho certeza, mas assim a população tem um acesso muito recente, né? Agora deixa eu te perguntar, Nandra, que repercussões, vamos imaginar que uma criança seja realmente exposta a isso e que os pais não tenham esse cuidado como não tinham antes e talvez até estejam começando a aprender agora. O que repercussões que a exposição a essas cargas tóxicas terão no organismo de uma criança, por exemplo? O que pode gerar isso? Em relação à criança, esses disruptores, eles podem no futuro causar doenças, por exemplo, obesidade, porque ele tem trofismo, né, Patrícia, pelo tecido adiposo. Então tá complicado, acumular tecido adiposo. Não é obesa lá por causa do pai, da mãe, do nascimento. É por isso que a gente, quando você fez a pergunta dos pais magros, a criança pode ser obesa. Ainda pode estar exposta lá. Pode estar exposta por até falta de conhecimento mesmo dos pais e que vão acarretar prejuízos no futuro. Obesidade, puberdade precoce, já tem estudos comprovando, infertilidade no sexo masculino, alguns tipos de câncer. E aí, Patrícia, quando você recebe uma gestante lá no consultório, você já vai ensinando sobre isso. E você também, quando pega um paciente lá bebê recém-nascido, né? Você já vai orientando a mãe a não usar ou a fazer uso de coisas diferentes, não é isso? A gente estimular os hábitos saudáveis. Né? Eu sei que é difícil no dia a dia hoje. Sim. É muito difícil. Mas né? acho que a gente está mudando de consciência. E acho que assim, quando os pais começam a se preocupar mais com eles, já vai como consequência para os filhos. Então, se você se preocupa com a sua alimentação, seus filhos vão comendo melhor. Vira uma coisa que inerente. Você falou, eu acho que é muito importante, porque também é uma outra coisa que a gente tem que trabalhar. A gente trabalha muito isso no consultório. Os pais têm que ser exemplo. A gente não vai seguir o que o outro está falando. Muito mais do que falar, o que verdade. O outro tá fazendo. Né? A criança é assim. A criança observa muito. Ela segue o exemplo que ela tem. Exemplo, né? A gente volta já. Fica aí que o assunto continua. Beijo.